momento, não é palestra nem nada. Lembram que eu falei para vocês que o objetivo da ontologia orientada a objeto ia além do humanismo, né, do antropocentrismo. Então, os humanos não são o centro, não só os humanos, os critérios dos humanos, como linguagem, poder, cultura, tem algo além, tem algo que transborda. A pergunta que você faria para mim é, depois do primeiro encontro, Tiago, Horman e a ontologia orientada a objeto de Horman é anti-humanista? Eles odeiam os humanos? É isso que está dizendo? O que é que vocês acham? Horman odeia os humanos? É preciso imaginar um mundo sem humanos para Horman? Que ele não gosta de humanos? É melhor tirar os humanos do cenário? É isso? O que é que vocês acham? A partir das leituras de vocês. Acho que ele só não tá sendo antropocêntrico lá, né? Não tá só usando a referência do humano, pensar a partir do humano, né? Ele amplia o pensamento, mas ele não é anti-humano em nenhum sentido. Né? Ele quer que as coisas sejam... Pelo contrário, eu acho que ele está sendo até um pouco mais humanista no sentido, digamos assim, ideal, digamos, do ideal humano, né? Das relações, se a gente pode falar assim, porque as coisas começam a ter autonomia. Um cachorro, se a gente for pensar no idealismo clássico, um cachorro nem existe. Ou, lembram de Descartes, no discurso de método, o que é um cachorro para Descartes? É uma máquina insensível. Inclusive, Descartes ele sugere para o leitor dar um beliscão no cachorro. Porque, segundo o Descartes, ele não vai sentir dor. Porque dor é uma faculdade cognitiva bem específica, de uma certa subjetividade, e animais não sentiriam dor, por exemplo, para Descartes. O negócio é tão antropocêntrico que animais são puras máquinas insensíveis que reproduzem mecanicamente instintos ou algo do tipo. Então, belisque cachorro se você quiser, mate cachorro se você quiser, porque, no fundo, é só uma máquina, né, que parece de carne e osso, mas é só uma máquina que reproduz determinações biológicas. Isso é uma coisa que Horman está tentando se afastar, certo? Essa ideia de que animais são significantes. Ou seja, Horman não odeia o humano, Horman não odeia você, Horman gosta de você, certo? Só que o ponto de Horman é, o humano não é uma matriz transcendental. O que é que significa isso? O humano não é uma matriz necessária de sentido. O humano é um componente da realidade, óbvio. O humano está navegando no mundo, interagindo com a realidade, mas o humano não é a matriz de sentido, nesse caso, certo? É esse o problema para Horman. Não é a existência de humanos, é a ideia de que o humano é o parâmetro de significação para tudo, certo? Para o mundo todo, para o universo inteiro. E você vê essa obsessão antropocêntrica em todo lugar, na filosofia, até na religião. Vocês lembram do Gênesis, da Bíblia? Né? Quem foi criado no sexto dia para coroar a criação? Os animais foram criados no sexto dia? Não, quem foi? A criatura mais especial que foi gerada? Adão. E Adão tinha um objetivo claro. Ele deveria dominar os animais, nomear os animais, que é um gesto bem poderoso de dar nome. Ele teria que nomear, classificar e comandar. O objetivo de Adão é isso. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para controlar as coisas. O humano nunca foi apresentado no Ocidente como mais um animal como outro qualquer. Sempre foi especial. Seja na tradição cristã, seja na tradição racionalista da filosofia, seja em qualquer lugar. O humano não é qualquer coisa, é a matriz absoluta de sentido. É por isso que alguns interpretam a Bíblia, por exemplo, como não um livro sobre Deus, é um livro sobre humanos, certo? Deus é um detalhe na história. O humano é a matriz, porque toda vez que Deus se manifesta, ele se manifesta para os humanos, em situações humanas, em circunstâncias humanas. Então, ironicamente, certo? É um livro antropocêntrico, embora não pareça, certo? Porque é tudo para os humanos, tudo por eles. Mas veja só, se você diz que é a semelhança de Deus, então, além de ser pós-humanista, ele também é pós-divino. Pós-divino? Pode imaginar. E aí? Então, observem que o ponto aqui, lembrando, não é que o humano não existe,
o humano é um componente importante, nós somos humanos, as decisões humanas impactam no mundo, ninguém está negando isso, não. Só que o humano não é a matriz de significação. Existem outras instâncias que têm relevância, que têm sentido, que impactam o mundo. E o ponto de Horman é justamente estabelecer o que a gente chamaria aqui de uma espécie de ontologia plana, onde os humanos não são melhores do que outras instâncias, certo? Os humanos, eles são agentes, mas outros elementos também têm agência. Divindades, espíritos, todos esses elementos também fazem parte da ontologia de Horman. Você não pode olhar para Horman e dizer, mas espírito não existe. Não para Horman, porque espírito pode ser uma instância ontológica no mundo dos Kuna. Na sociedade Kuna, alma é uma instância possível. Espírito é uma instância possível, que existe, que afeta, que impacta. Em outros circuitos literários, Batman pode ser um elemento ontológico relevante. Batman pode existir, por exemplo. Não, mas Batman é uma fantasia criada pela cabeça de um escritor. Beleza, só que não é só isso. Batman, ele tem vida própria também, ele existe entre nós. Como eu falei para vocês, se você me perguntar quem é Batman, eu vou dizer exatamente quem ele é. Batman é Bruce Wayne, eu sei que Bruce Wayne é um bilionário, eu sei todas as características de Bruce Wayne, eu posso falar da idade, mas me pergunte sobre meu tataravô. Eu não sei o nome do meu tataravô. Não lembro da imagem. Observe que uma coisa, entre aspas, real, como o meu tataravô, é menos real do que algo ficcional como Batman. O que parece irônico. Porque Batman não existe. Mas meu avô, sim. Só que meu avô, enfim, a gente vai ver daqui a pouco. Então é o seguinte, qual é o objetivo de Horman? Buscar uma palavra, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que não é um termo de Horman, que ele pegou emprestado de Latour, que é o termo irreducionismo. A busca de Horman é defender um irreducionismo. É a ideia de que o mundo não pode ser reduzido a nada. Eu não posso usar um termo, um critério, um parâmetro para simplificar a realidade inteira em torno de um princípio. Se vocês leram o livro de Horman, né, vocês perceberam que, por exemplo, Horman é muito crítico a físicos, a cientistas que tendem a reduzir a realidade a um determinado princípio, seja ele físico, matemático, sociológico, ele não gosta disso, certo? Eu não posso estabelecer de antemão o que é real e o que não é, o que é relevante e o que não é. Certo? Eu posso estabelecer a posteriori, eu posso estabelecer depois, certo? Depois, por exemplo, em um circuito político ou de pesquisa, eu posso estabelecer como relevante talvez um determinado objeto, talvez um determinado recorte de pesquisa, mas eu não posso estabelecer de antemão, eu não posso dizer que de antemão humanos são mais relevantes do que os animais. Eu não posso dizer de antemão que os humanos têm um privilégio ontológico sobre todos. Aí você pergunta, por que os humanos teriam um privilégio ontológico? Porque, segundo as tradições religiosas e filosóficas, os humanos têm características que são qualitativamente superiores a todo o resto. Exemplo, linguagem. Exemplo, racionalidade. Exemplo, alma. Né? A alma foi usada durante muito tempo como um tipo de parâmetro ontológico que separa os animais do resto. Né? Exemplo, humanos têm alma, animais não. Ou humanos têm linguagem, animais não. Humanos têm racionalidade. Não importa o parâmetro, certo? O fato é, existe sempre um critério ontológico que demarca não só uma fronteira entre humanos e animais, humanos e natureza, mas uma hierarquia. Por trás de todo dualismo tem uma hierarquia. Exemplo, quando eu digo que humanos são diferentes de animais, eu não estou apenas dizendo que humanos têm características diferenciadas de animais, eu estou querendo dizer que os humanos são melhores do que os animais, eles têm alguma coisa distinta. Eu posso dizer que os animais, um exemplo mais clássico eu posso dizer que os animais estão presos em determinações instintivas. Animais não pensam, animais não agem, eles são controlados por determinações biológicas. Mas e os humanos? Eu diria que não. Os humanos estão acima disso. Os humanos pensam, eles refletem, eles controlam as variáveis, eles determinam o que é relevante e o que não é, enquanto o meu pobre cachorro, né, preso em relações newtonianas, ele estúpido que é, ele não consegue decidir nada. Ele não age, ele é agido, porque ele é idiota. Eu não, eu sou esperto, eu sou humano. Então é por isso que meu cachorro, ele morde alguém e quem responde sou eu.
Porque ele é idiota, eu não. Aparentemente, a gente vai ver que no futuro, um dos argumentos que a gente vai trabalhar aqui é que os humanos são idiotas também. Todo mundo é. É uma das teses que a gente vai levantar. Certo? Então, não são só os animais que estão presos em relações externas ou autônomas. Todo mundo está. Então, a gente chamaria esse princípio de Horman de evitar qualquer tipo de reducionismo imaginável, reducionismo físico, reducionismo sociológico, psicológico, qualquer coisa, a gente chamaria isso de irreducionismo, que é o princípio que evita reduções. Mas lembre, você pode reduzir objetos a outros depois, na sua pesquisa, na sua fala, em algum momento, mas não de antemão. Você não pode partir do princípio de que existe um abismo intransponível, gigantesco, entre animais e o resto, como se o humano fosse a única matriz de sentido. Esse é um problema. E aí, tranquilo? Dúvidas? Críticas? Muito massa. Pronto. Beleza, isso é o irreducionismo. Então, Horman está se afastando de tentativas de redução da realidade. Ele não quer reduzir, ele quer ser democrático, entre aspas. Ele quer permitir que várias instâncias e realidades tenham um estatuto de realidade, que eles possam existir também. Beleza. Mas quando a gente pensa em tentativas de redução, existem dois exemplos que ele vai dar. O primeiro é a subminação, que é uma forma de reducionismo específico que a gente vai trabalhar agora. E a outra é a supraminação, que é uma forma diferente que a gente também vai discutir. O que é a subminação? É a tentativa de reduzir a realidade, definindo um predicado fixo a essa realidade. Exemplo, o mundo é uma luta de classe. O mundo é governado por uma determinada divindade. O mundo é uma cor amarela, ou algo do tipo. Toda tentativa de nomear a realidade, definindo ela em torno de um predicado específico, é uma subminação para Horman. Então, qual é algo bizarro, que para Horman seria absurdo, você pegar um livro como o de Kafka, o livro como O Processo de Kafka, ler o Processo de Kafka e dizer que o Processo de Kafka nada mais é do que um produto de relações capitalistas do mundo contemporâneo. Isso é um problema para Horman. Porque você está reduzindo a obra, que para ele a obra é um universo autônomo de elementos ficcionais com vida própria, você está reduzindo tudo a uma única matriz explicativa. Você está dizendo que a obra é só um subproduto de relações de classe. Aí você diz, Tiago, a interpretação de luta de classe está errada? Não. Você pode fazer essa leitura da obra de Kafka. O problema é você dizer que a obra é isso. A obra não é isso. A obra é mais do que isso. A obra é mais do que a sua matriz interpretativa. Ou seja, quando eu pego Kafka e estabeleço um predicado definitivo para Kafka, eu estou limitando o potencial que a obra tem de se apresentar para mim. Eu estou simplificando ela. Eu estou tirando a agência da obra. A obra perde a agência. Ela vira só um sintoma da luta de classe, de um discurso, de uma linguagem. É como se Horman estivesse dizendo, você pode fazer uma análise do que você quiser, de classe, de gênero, de raça, de qualquer coisa. Só não leve muito a sério. Entenda que o parâmetro explicativo é provisório, certo? Eu não estou explicando a realidade. Eu estou apenas simplificando ela por um propósito político, de pesquisa, ou seja lá o que for. Exemplo, em linhas decoloniais, tem indivíduos que dizem que Marx nada mais é do que um autor branco, europeu. Eu posso falar isso de Marx? Posso, mas isso é uma simplificação. Eu estou usando, por exemplo, um parâmetro decolonial de análise para interpretar Marx. Eu posso, mas isso não esgota o cara. Marx não é o que eu digo que Marx é. Ele é mais do que isso, porque Marx, no sentido de Horman, é um objeto real. Ele escapa, ele não está ali só para mim. Resumindo, a subminação é uma forma de simplificar o mundo inteiro usando um predicado conveniente. Esse predicado pode vir da filosofia, da psicologia, da sociologia, de qualquer área. Todas as áreas podem ter um potencial de subminação, de acordo com Horman. Todas, certo? Mas vem cá, Tiago, a subminação não é, na verdade, a nossa tentativa de estabelecimento de limites para as coisas? Sim, é.
O problema é que a subminação, na verdade, a subminação é mais do que isso. Ela estabelece um limite, mas ela ontologiza o limite. Exemplo, eu digo que a realidade é classe, na minha cabeça eu não entendo que classe é apenas um critério específico que eu uso. Eu projeto o critério na própria estrutura de realidade. Então, não é que eu uso a classe como veículo explicativo. O mundo, nele mesmo, é uma luta de classe. Aí é que está o problema para Hormer. Porque não é o mundo, sou eu. Eu uso o parâmetro para simplificar o mundo, para compreender uma certa fatia de realidade. Então, a subminação é uma simplificação que passou do limite. É uma simplificação que não reconhece, como é que eu posso dizer, que não reconhece o seu potencial pragmático. E qual é a métrica que ele propõe? Não se levar muito a sério. Não é isso, mas se ele chega a um ponto de simplificar demais, ele tem que ter uma métrica para isso. Então você passou. Não, sim. A métrica para ele propõe. Ele deveria propor uma métrica, pelo menos, né? Ele usa um parâmetro, né? Assim, que é um pouco genérico, mas dá para usar. A métrica seria o seguinte: você observa quando esses parâmetros de avaliação, ou de análise, ou estruturas epistêmicas saem do controle, quando outras instâncias de sentido perdem autonomia. Exemplo, quando eu não estou mais falando sobre a obra de arte, eu começo a falar sobre outras coisas que não são ela. Os bastidores, as estruturas, mas nunca estou falando dela. A arte perde brilho. Ela vira um sintoma de algo mais. Eu estou falando aqui do marxismo, mas é de tudo, né? Todas as teorias imagináveis podem cair nessa simplificação. Todas. Uma dúvida. Em relação à questão do hard problem lá do Chalmers lá. Se você for pensar em consciência, qualia, que é aquela propriedade básica, seria um movimento também de subminação? Não sei, nesse sentido? Porque... Sim, não. Porque pode manter a ideia da experiência subjetiva, de uma cor ou de alguma coisa, pode existir, mas a pergunta é, eu tenho acesso a essa minha própria experiência? Porque, sem dúvida, ela existe, Hormer diria, beleza. Mas eu tenho acesso a ela? Aí é que está o ponto. Talvez não. Talvez eu não tenha experiência do que é ver a cor vermelha, o que é o vermelho enquanto cor, enquanto experiência de cor. Talvez se você perguntar para alguém o que é, a pessoa nem vai conseguir descrever. Talvez o que é que significa, sei lá, ter até uma experiência religiosa específica. Então, talvez tenha a dimensão subjetiva, mas o ponto é em que medida eu tenho acesso a ela. Essa qualia que ele chama. Será que eu tenho acesso ou não? Horner diria que não, eu não tenho acesso, embora ela possa existir. Mas vocês vão ver que vários autores discordam disso também, certo? Tem várias interpretações que vão por outros caminhos. E aí, dúvidas? Lembrando que essa é só a primeira mecanismo de simplificação, que ele chama de subminação. Eu estabeleço um parâmetro, um predicado, e esse predicado esclarece o que é que seria o substrato da realidade. Eu nomeio, né? Eu dou um nome para o que o mundo é. E para Hormer, você não pode nomear. Aí é que tá. O exemplo de quarks, por exemplo, para a física, seria que a realidade é composta por um conjunto de quarks. Para Hormer seria problemático. Se você usa isso como um parâmetro para explicar tudo, do universo inteiro, como se fosse o substrato de todas as áreas. E Hormer tem um problema com físicos, porque segundo ele, eu não concordo não, mas segundo ele, físicos têm uma tendência de explicar todas as outras áreas a partir dela mesma. Eu discordo, eu acho que tem uma área muito mais arrogante do que a física, que é a minha, é a sociologia. E a filosofia, que são áreas que não só pensam sobre si, mas elas metem um dedo em outras áreas, para dizer o que é que elas de fato estão pensando. Aí é outro grau de arrogância, que a gente vai ter que debater depois. E a gente vai ver se realmente a gente é arrogante ou não. Mas o físico, segundo Hormer, faz isso. Né? Ele estabelece o mundo físico como não só um mundo possível, mas como um fundamento de todos os mundos. Seria mais ou menos essa viagem. Aí a Américo falou, arrogância e energia. Isso. É o substrato da nossa área. Assim, sem ela, a gente não vive. A gente tem que ter uma arrogância para existir. Tá?
uma arrogância epistêmica, que está no próprio substrato do conhecimento da nossa área, das humanidades. As humanidades têm essa pretensão. Sim, também. E aí, dúvidas? Essa arrogância seria a consequência da undermining, né? Tipo... Seria. Porque a gente, principalmente na sociologia, eu digo com propriedade porque é minha área, a gente não só, na maior parte das vezes, oferece a sociologia como um ramo de conhecimento, mas como a base de todos os ramos. Então, é outro nível de análise. Porque uma coisa é dizer, olha, eu vou usar a sociologia para lançar luz sobre aspectos da realidade. Isso é tudo bem. Outra coisa é dizer que a sociologia explica o que é a realidade. A sociologia, para Horman, não explica. A sociologia, ela simplifica, como a geologia, como a física, como a botânica, todas são bem-vindas, desde que não monopolizem o campo ontológico. Quando elas monopolizam o campo ontológico, a gente cai na subminação. Quando todo mundo gira em torno de um único princípio só, que pode ser qualquer coisa. Um exemplo de um subminador, entre aspas, talvez seja o próprio Freud. Freud escreveu um livro, eu não sei se vocês lembram, sobre qual foi o autor que ele trabalhou, Dostoiévski. Ele escreveu um livro sobre Dostoiévski, e ele reduz a obra de Dostoiévski à epilepsia e à relação problemática com a mãe. Isso, para Horman, seria absurdo de se fazer. Não faz sentido você pegar uma obra e dizer, olha, essa obra de Dostoiévski nada mais é do que a frustração materna do cara. Aí é complicado. Isso é uma subminação. Eu estou reduzindo o potencial estético da obra, que a obra tem autonomia, então a obra é um objeto para Horman, e a obra deveria ser respeitada em sua autonomia. Mas aí eu chego a... Freud fez isso com Dostoiévski, fez isso com Leonardo da Vinci. Ele falava, por que Leonardo da Vinci pintava obras gigantescas? Porque era virgem, mais ou menos assim. Porque era frustrado sexualmente. Eu estou reduzindo a interpretação de Freud. Mas observe, isso é muito simplificador. Você pegar e dizer que a energia artística de Leonardo da Vinci, na verdade, é uma sexualidade represada. Beleza, é divertido. Mas você tem que ter cuidado. É só isso que Horman está falando. Tenha cuidado. E aí, tranquilo? Dúvidas? Cadê o povo? Gabriele? Deixa eu ver aqui. Um comentário, Thiago. Me parece que é uma tendência aí dos antimodernos de criticar essa forma de criar as realidades. E especificamente lendo o texto de hoje, que eu fiquei realmente de cara, ele me levou a um lugar um lugar literalmente que ele vai chamar de nominal. Que, tipo assim, a realidade, no final das contas, é o sentido que eu dou para ela. E se eu sou um moderno e eu dou um sentido a partir de mim, eu seria um ditador em determinar que a explicação de qualquer coisa estaria a partir daquilo que eu nominei, a partir de mim, a partir dos sentidos que eu posso acessar, enquanto, na verdade, sempre estará longe da possibilidade que eu percebo. Então, eu tive a impressão de que ele avança numa espécie de fenomenologia muito mais profunda e que o sentido das coisas não está no objeto. Porque o objeto sou eu mesmo. O objeto, no final, também, tudo seria um objeto, de alguma maneira, segundo ele. Humano, cadeiras, a cidade de Salvador, sabe? Seria justamente por aí. E aí, alguém mais? Dúvidas? Gabriele, Alane, quem mais entrou aqui que eu não estou conseguindo ver? Acho que é César, não lembro agora. Sim. Beleza, isso é a primeira simplificação, subminação. O que é a supraminação? Aí é uma outra forma de simplificação, onde eu continuo simplificando o mundo, dizendo o que o mundo é, mas nesse caso seria um pouco mais sutil. Seria mais ou menos como dizer, eu não sei o que o mundo é, porque no final das contas o mundo é só linguagem. É só relações de linguagem, é só relações de interpretação, de poder, de cultura e por aí vai. Então, não é a subminação, porque eu não estou falando necessariamente de um substrato objetivo que eu posso nomear. Essa outra linha, ela recusa de que existe esse substrato.
que a única coisa que existe, no fundo, são coisas mais fluidas, como relações de linguagem, de poder, de cultura. De qualquer maneira, para Harman, é o mesmo problema. Eu estou simplificando o mundo de maneira exagerada. Lembrando que a simplificação é natural, certo? É normal simplificar. Quando eu nomeio, quando eu faço ciência, eu simplifico. O problema é quando essa simplificação sai do controle e ela monopoliza a realidade. É esse o problema. Então, o problema da subminação e da supraminação é que elas simplificam demais. Elas tiram a autonomia do mundo. O mundo não tem mais autonomia. Exemplo, se eu digo que a obra de Kafka é um produto do capitalismo, seja lá o que for, eu tiro a autonomia do que a obra é. Certo? A obra ela não tem mais o que me surpreender, ela deixa de me surpreender. Ela não me surpreende, ela não me ameaça, ela não me desafia, ela se torna um prolongamento do que eu esperava dela. E esse é um problema. E aí é que está um problema. E a duplaminação é uma combinação das duas, quando existe a subminação e a supraminação, certo? Quando eu combino as duas formas de simplificação, para Harman seria um problema. E aí, dúvidas? Mais um exemplo de supraminação, por favor. Um exemplo seria Foucault para Harman. Quando Foucault observa que Foucault ele nega a possibilidade de descrever o que o mundo é. Observe que, imagine que Marx seria defensor da subminação e Foucault seria da supraminação. Então, Marx está dizendo, existe um mundo lá fora, mas eu consigo nomear. Eu vou nomear. Foucault está dizendo, existe um mundo lá fora, não existe um mundo lá fora, a única coisa que existe são relações de linguagem, ou de poder, ou registros epistêmicos. São diferentes. Certo? Marx, ele entende que existe um mundo, que ele pode nomear. Foucault diz, não existe um mundo, o que existe apenas são interpretações de jogo de linguagem. Os dois são diferentes entre si, mas eles têm algo em comum. Os dois negam a autonomia da realidade. Eu reduzo a realidade ou às lutas de classe ou à estrutura de linguagem. O mundo desaparece. Seria esse problema para Harman. E aí, tranquilo? Lembra que eu falei para vocês que no esquema de Harman tem dois modelos, do objeto real e o objeto sensitivo. Lembram? Alguém lembra o que era o objeto sensitivo e o objeto real? Ainda está fresco na cabeça? O que é o objeto real para ele, certo? E o objeto sensitivo? Me parece que o objeto real é a coisa em si, né, que no texto ele chama de inward, e que o objeto sensitivo é literalmente a qualidade que eu dou, que eu tenho que explicar. Talvez seria até o undermine, é aquilo que eu percebo no meio como propriedade do habitável. É isso mesmo. Então, o objeto real, ou melhor, o objeto sensitivo é o objeto do meu campo de experiência, e o objeto real é o que escapa do meu campo de experiência, é o que foge, é o que me desafia. Beleza, vamos agora introduzir dois outros elementos, não só o objeto real e o objeto sensitivo, mas agora a gente tem a relação, as qualidades reais e as qualidades sensitivas. São dois outros termos aqui. O que é a qualidade real? São qualidades que o objeto precisa ter para ele ser o que ele é. Se ele perde essas qualidades, ele deixa de existir. As qualidades sensitivas são o contrário, são qualidades que o objeto ele pode perder e ele não vai perder quem ele é. Aí você diz, professor, mas isso é estranho, não estou entendendo. Vou dar um exemplo. O exemplo que Harman dá é de Sócrates, que é, inclusive, o próprio argumento de Aristóteles. Sócrates hoje ele está triste, mas Sócrates amanhã ele está feliz. Mas Sócrates continua sendo Sócrates. Ou seja, o fato dele mudar o temperamento dele não altera quem ele é. Isso seriam qualidades sensitivas. Mas o que seria qualidade real? Primeiro, eu não consigo nomear a qualidade real, mas essas qualidades reais, quando são acessadas, elas alteram o que o objeto é. Seriam qualidades que mudariam, por exemplo, a essência de Sócrates. Sócrates não seria mais Sócrates sem elas. Seria o que a gente chamaria aqui de qualidade real. Eu vou dar um outro exemplo. Eu agora estou com a camisa, como vocês podem perceber,
É cinza, né? Acho que é cinza. Cinza. Se eu troco essa camisa e coloco uma camisa vermelha, eu sou a mesma pessoa? Eu sei que parece idiota a pergunta, mas eu vou ser a mesma pessoa. A mudança da camisa seria, nesse caso, provavelmente uma qualidade sensitiva. Uma característica que pode ser alterada sem alterar quem eu sou. O Tiago continua sendo o que ele é. Agora imagine que por alguma razão, algum trauma aconteça, eu não desejo nada para mim, enfim, assim, pensando em algo bom. Imagine que algo trágico aconteça que mude substancialmente a minha relação com a realidade e meu próprio senso de identidade desapareça. Aí, as qualidades reais que me definem é que foram afetadas. São qualidades que, quando são afetadas, transformam a identidade do objeto, eu, certo? Então, temos, nesse caso de Horman, aquilo que ele chama do modelo quádruplo, a quadratura. Então, temos 4 termos na sua ontologia: objeto real, qualidades reais; objeto sensitivo, qualidades sensitivas. E a relação entre esses elementos, que configura a metafísica de Horman, basicamente. Oi, Gabriele. Boa noite. Boa. Então, eu não consegui participar semana passada, né? Então não tive a chance de me apresentar. Meu nome é Gabriele, eu sou mestranda do PPGCS da UFRN. Eu fiquei com uma dúvida, que, para falar a verdade, no slide anterior, aí eu estava tentando pensar, só que eu não estava conseguindo acompanhar, porque essa pergunta estava na minha cabeça ainda. Diga aí. Tudo bem. A questão da subminação, de que é basicamente uma redução, né? Na verdade, são 2 perguntas. Tipo, o como isso se relaciona, digamos, com ser uma espécie de substancialismo, né? Essa redução. E, por exemplo, quando você citou essa questão da supraminação, ela, no caso, também é redutiva. Digamos, de uma forma diferente, mas também é redutiva. Só que, assim, enquanto a gente estava discutindo a parte da subminação, eu pensei na questão da vida, certo? Até porque aqui embaixo está aqui a questão do vitalismo. E eu pensei, no caso, uma perspectiva que não é exatamente reducional. Então, a gente tem a vida como essa noção de que ela é um fluxo que não pode ser apreendido totalmente. Então, a realidade, ela é uma fragmentação, é uma parcela. Mas, por exemplo, essa noção de que essa fragmentação não é ela toda, que existe algo mais, uma totalidade que não é apreendida, ainda se encaixa nesse reducionismo, tipo, essa noção de que existe um total, no caso, cria um reducionismo mais paradoxal, ainda é reducionista, ou você ter essa noção de que tem algo que você pode não estar conseguindo ter contato, mas que está lá, não é uma outra resposta ou algo assim. Sim, faz sentido. Mas observe que, lembre que Horman é radical mesmo. Então, se eu olho, imagine que Horman ele não gosta de filósofos como Gilles Deleuze, que é um filósofo francês, que trabalha com a noção de vitalismo, que trabalha com a noção de que a realidade é um fluxo. Ele não gostaria desse autor. Por quê? Porque segundo ele, eu discordo, mas enfim, segundo ele, quando Gilles Deleuze diz que a realidade é um fluxo, ele está nomeando. Ele está dizendo, ele está dando um predicado para a realidade, ele está predicando. E isso é um problema. Observe que essa tentativa de evitar predicações não é algo que Horman inventou. Heidegger já fazia isso. Não sei se vocês lembram, Horman, ele faz uma crítica ao que ele chama de ontoteologia, ou metafísica da presença, e um dos problemas da metafísica da presença de Heidegger é a predicação, é a tendência de predicar o que o mundo é. E a busca de Heidegger é buscar alguma coisa que está antes de qualquer tipo de estrutura de predicação. Então, mesmo que o fluxo deleuziano seja aparentemente fluido e aberto, continua sendo um predicado para Horman. Mas eu não estou dizendo que eu concordo. A gente precisa se perguntar em que medida faz sentido mesmo. Talvez Horman está exagerando, talvez. Mas, segundo ele, falar que a realidade é um fluxo seria uma predicação. E se é predicação, é simplificação. É uma subminação, uma supraminação. A ideia do fluxo de vida ou algo do tipo. Lembrando que muitos vão discordar. A gente vai ver no futuro autores que combinam Horman com o vitalismo, com a ideia de Gilles Deleuze. Exemplo, Levi Bryant, que é autor que a gente vai trabalhar depois, ele trabalha com Gilles Deleuze, ele trabalha com a ideia de fluxo,
encaixando a abordagem de Horman. Ele vai combinar as duas coisas. Só que Horman não faz isso. Ele não quer conversa com essa linha vitalista. Ele não quer conversa. Depois a gente vai ver por quê. Né? O porquê que ele está tão assim, resistente, por que ele não gosta. Inclusive, teve uma vez que eu comparei ele, bem no começo, quando eu conheci Horman pela primeira vez, eu comparei ele com Gilles Deleuze. Ele não gostou, ele viu como insulto, como se eu estivesse insultando ele. Certo? Daquele dia em diante, eu percebi que filosofia não é brincadeira. Tem gente que não gosta de ninguém. Assim. Tem hora que você pega a raiva mesmo dos autores. E Horman tem um problema com Deleuze. Então, no caso, ele também não se apeteceria muito com Bergson, né? Não. Também não. Também não. Certo? Lembrando, só ele. Os outros autores que a gente vai trabalhar aqui são mais amistosos para essa tradição vitalista. Vocês vão ver. Inclusive, o artigo que eu vou lançar em breve, que é sobre teoria social orientada a objeto, inclui o vitalismo na definição. Eu incluo. Mas Horman não. Né? Horman, ele não entra nessa linha. Oi, Boni. Horman critica até quem ele concorda. No texto, né? Ele traz... Ele critica ele mesmo, Boni. Ele fala do Ortega e ele critica o Ortega. Ele fala do Heidegger, ele critica o Heidegger. Mas essa experiência intelectual, ela não é muito distante de programas de pós-graduação, não. Isso não. Programas de pós-graduação dos intelectuais se odiarem. Pense bem. Eu acho que a área de humanas é a única onde, para você escrever alguma coisa, você tem que criticar alguém. Acho que é a única. Eu não sei se na engenharia não é assim. Eu acho que na química não é assim. Na física, é claro que você pode fazer uma crítica, mas a crítica é opcional nessas áreas. Nas humanas, não. Se você escrever um artigo e não criticar alguém, você não é ninguém. Né? É o que eu aprendi nos meus 12 anos de carreira acadêmica. Se você não bate em ninguém, você não se afirma de nenhuma maneira. Isso é triste, mas isso também é o que tem para hoje. Assim, é bem... Me diga um artigo ou um livro onde o indivíduo que escreveu só fez elogios a tudo, a realidade, as coisas, ou só quis aumentar ou melhorar talvez uma determinada circunstância. Normalmente não. Então é isso mesmo. Né? Então, observe que Horman, ele elenca parceiros. Existem parceiros de Horman, que ele identifica como amigos, mas mesmo os amigos de Horman não são amigos o tempo todo. Ele se distancia desses amigos também, quase sempre. Exemplo, ele ama Bruno Latour. Vocês vão ver que Horman, ele é apaixonado por Bruno Latour, mas ele também se distancia. Ele vai dizer, olha, eu também não estou muito afim de... Américo diz que é inimigo dele. Pois é. Então, a gente vai ver depois como é que funciona essas inimizades, mas ficou claro como é que funciona essas qualidades reais, esses objetos reais. Lembrando que o modelo que Horman estabelece aqui é o que a gente chama de quadratura, que é o modelo quádruplo. Na filosofia é raro esse modelo de quadratura. Normalmente na filosofia a gente tem outras quantidades de elementos que definem a realidade. Exemplo, a gente começa com o monismo, onde o filósofo define a realidade a partir de um determinado termo, como Spinoza. A gente tem dualismos, onde a realidade se resume a duas instâncias, e a partir dessas duas instâncias a gente organiza o mundo todo, como Descartes, Kant, Platão. A gente tem filósofo que trabalha com três termos, como no caso de Hegel, né, a síntese, a antítese, né, e como é? A síntese... Agora esqueci. Que são três elementos também. Tese, síntese e antítese. Sim, tese, antítese e síntese, que são três elementos. E Horman está oferecendo 4 elementos, né, que é a quadratura, que envolve objeto real, objeto sensitivo, qualidade real, qualidade sensitiva, e a partir desse modelo quádruplo, aparentemente, você definiria um modelo metafísico completo, a partir desse substrato aqui. Aí você diz, mas Tiago, não é meio irônico que Horman, ele está dizendo que a realidade escapa, mas ele está estabelecendo uma estrutura quádrupla que define o universo todo. E predica. Já perguntaram? E predica. Já predica. Aí ele falou, não, porque na verdade minha linguagem é evasiva.
Minha linguagem está correndo pelas tangentes, escapando, ou seja, minha linguagem é uma linguagem de uma democracia ontológica. Eu estou convidando outros elementos a participar. Espíritos, objetos físicos, literários, todos são bem-vindos no meu modelo metafísico. Ou seja, tecnicamente, é uma predicação antipredicativa. Alguma coisa assim. Né? Seria alguma coisa que implode a si mesma. E aí, dúvidas? Tranquilo? Pode continuar. Pronto. Então é o seguinte, alguns autores e alunos e leitores normalmente identificam o realismo de Harman, porque ele defende uma postura realista, com materialismo, e muitas vezes os indivíduos confundem os dois termos. Exemplo, Manuel Delanda acredita que materialismo e realismo são a mesma coisa, ou seja, falar das propriedades físicas e químicas da realidade seria ao mesmo tempo que falar da realidade. Para Harman, não. Para Harman, o materialismo também é uma forma de simplificação. Realismo não é materialismo. Então, falar das propriedades físicas e químicas desse copo de água não é falar do copo de água, é apenas um mecanismo de simplificação. Então, a postura do realismo de Harman não é o materialismo. O materialismo, em geral, segundo ele, simplifica a realidade, definindo elementos físicos, químicos, históricos, ou seja lá o que for, e isso seria uma forma de subminação. É por isso que no debate entre ele e Manuel Delanda, que tem um livro, né, que veio desse debate dos dois, que se chama... Esqueci agora, acho que é Para Além do Realismo, esqueci. Delanda, ele vai dizer, Harman, mas você é igual a mim. Eu sou um filósofo que trabalha com química e eu defino o materialismo como realismo também. Aí Harman vai dizer, não, eu não sou igual a você, porque você é um filósofo da química, trabalha com elementos químicos, faz uma análise deleuziana do mundo e você é materialista. Eu não sou materialista. Eu não acho que as propriedades físicas e químicas do mundo definem o que o mundo é. Isso não é a realidade. A realidade escapa até mesmo definições físicas e químicas. E aí, tranquilo? E ele diria, você não é como eu, porque somos impalpáveis. Por aí mesmo. Incomparáveis. Isso. E aí a gente entra num conceito muito famoso, talvez o mais famoso do curso inteiro, que é o conceito de ontologia plana. Porque toda forma de simplificação da realidade para Harman não consegue reconhecer que a realidade é plana. As simplificações criam hierarquias e definem, por exemplo, o que é mais relevante do que não é, o que é mais nobre do que não é. Isso não é algo planificado. O que é a ontologia plana? É o reconhecimento que a estrutura ontológica do mundo não é dominada por nenhum tipo de predicado ou critério, nem humano, nem qualquer outro. O ponto de Harman, por exemplo, não é trocar o humano e colocar alguma coisa no lugar. Sei lá, já que o mundo não é humano, o mundo seria governado por alguma divindade, pela natureza, nada disso. Não existe nenhum termo que assuma o lugar do humano. O que a gente tem é um campo de uma ontologia plana, onde nenhum termo é mais relevante do que o outro. Qual é a implicação concreta da ontologia plana, para que vocês tenham uma ideia? É uma noção bem importante, porque a base do pensamento científico para Harman depende da ontologia plana. O que é que eu estou querendo dizer? Antes de qualquer pesquisa, exemplo, nas ciências sociais, você não pode definir de antemão o que a realidade é. Você tem que ir lá pesquisar. Você tem que ir para o mundo, seguir o que o mundo está te mostrando, as conexões da realidade, e só depois você estabelece quais são os termos daquela realidade que são mais relevantes ou não. Exemplo, eu não posso dizer de antemão que o mundo é governado por humanos, ou dominado por humanos. Porque eu posso fazer uma pesquisa em um determinado lugar e chegar à conclusão de que um elemento físico é mais relevante para aquela relação do que os humanos. Eu posso chegar em um determinado lugar e definir que não são as relações de classe a determinante naquele local. Podem ser relações de gênero, pode ser relações raciais, pode ser uma combinação de tudo, pode ser nenhuma delas. O problema, nesse caso, é definir de antemão
qual é a estrutura da realidade. Porque se eu defino de antemão, eu já vou para a realidade com o olho viciado. E eu vou ver na realidade o que eu quero ver na realidade. Isso é um problema. Então, qual é a vantagem da ontologia plana? É um convite para o mundo. É para ir para a realidade. É um convite para mergulhar no mundo, se afetar com o mundo e só depois estabelecer classificações e critérios, hierarquias, o que você quiser. Mas só depois. Só depois que você for para a realidade. Então, não defina um parâmetro, um critério, um predicado, qualquer coisa de antemão. Vá para o mundo. Essa ideia vai ser muito mais desenvolvida por Bruno Latour. Bruno Latour vai pegar essa ideia e vai desenvolver muito mais. De que a ontologia plana, no fundo, é um convite para o mundo empírico. Para um mergulho de cabeça na realidade. Eu preciso me surpreender. E eu não tenho como me surpreender com o mundo se eu defino de antemão o que o mundo é. Eu escrevi um artigo onde eu chamei essa tendência de simplificação de paranoia, porque ela tem uma estrutura paranoica, onde o mundo desaparece e o mundo vira uma extensão do que eu já imaginava. Está tudo encadeado. O problema do paranoico, não sei se vocês já repararam, é que o paranoico ele é muito racional. Tudo é racionalizável. Tudo está dentro de um sistema explicativo que só o paranoico consegue ver. E a gente tem teorias paranoicas, certo? É o que eu chamei num artigo de paranoia epistêmica. A nossa estrutura epistêmica muitas vezes é paranoica. A gente explica tudo. Quando eu digo a gente, eu estou falando eu também, porque eu não sou santo, não. Eu também gosto de definir o que o mundo é. Principalmente na graduação, quando não sabia nada. Que é o momento onde você mais diz que sabe alguma coisa. Né? Você está lá na graduação dizendo o que o mundo é o tempo inteiro. Inclusive, na graduação, eu gostava de escrever ensaios e publicar nos murais da faculdade. Criticando todo mundo. Depois eu parei. Eu reconheci que não dá para ser assim, não. Então, observe que o ponto aqui é a ontologia plana é uma forma de colocar no mesmo plano vários elementos. Então, eu vou dar um outro exemplo. Eu não posso definir de antemão que espíritos não existem. Não posso, não aqui. Eu não posso definir de antemão. Eu preciso ir para o campo da experiência, ver para onde eu estou indo, quais são os arranjos de realidade onde eu faço parte. Aí sim eu posso dizer se existe ou não, mas não de antemão, para ele. Eu não posso dizer que Batman não existe, porque Batman seria só um delírio de um escritor específico. Não dá, eu não posso. Então, o que é real para Harman? Tudo é real, mas nem tudo é real da mesma forma, preciso ter muito cuidado aqui. Dizer que tudo é real não significa dizer que tudo é real da mesma maneira. Porque a realidade do objeto ficcional não é a mesma realidade do objeto natural. Eles são reais de formas diferentes, mas eles são reais. Não é que um é uma ilusão e o outro é a verdade. Não tem isso, não. Todos são reais. Mas eles são reais de formas diferentes, porque eles operam no mundo de formas diferentes. E aí, dúvidas? Tranquilo? Tá estranho? Tá ótimo. Então, a ontologia plana significaria mais ou menos o seguinte. Imagine um jogo de futebol. Cada jogador do jogo de futebol tem uma função diferente, certo? O goleiro não é o atacante não é o zagueiro, cada um tem uma função ali diferente. Então, Harman, ele reconhece que animais são diferentes de humanos, de que o cachorro é diferente de mim, que a cadeira é diferente do cachorro, ele sabe disso. Mas todos estão jogando o mesmo jogo. É diferente do modelo moderno de mundo, que entende que os humanos estão jogando um jogo diferente dos animais. Isso que ele não compra. A gente não está jogando outro jogo. Porque qual é o discurso moderno? Os humanos jogam um jogo privilegiado, um jogo da racionalidade, da liberdade, do livre-arbítrio, seja lá o que for, e do outro lado teria um outro jogo, que seria o jogo newtoniano, das relações mecânicas e causais dos objetos da natureza. O que Harman está dizendo é, não existem dois jogos, existe só um jogo só, com as mesmas regras, só que tem papéis diferentes, tem jogadores diferentes. Então, o cachorro não é humano, é óbvio, né? Cachorros são diferentes de humanos, mas não significa dizer que o humano é melhor do que o cachorro, é mais privilegiado do que o cachorro, ou que o humano está jogando um jogo melhor do que seja lá o que for, porque não é.
a única espécie, o único parâmetro que define os humanos como melhores ou mais destacados do que o resto são os próprios humanos. Somos nós que narramos a história. Não é Plutão, né? Não é Marte que está olhando para a Terra e definindo os humanos como relevantes. Somos nós. A gente olha no espelho e vê nós como relevantes. Mas não é a natureza dizendo. Não é Marte, não são as estrelas. São os humanos que constroem uma coisa que Gabriel Tarde chamaria de vaidade. Né? Existe uma vaidade meio que espontânea no projeto da modernidade. O mundo, ele é vaidoso porque os humanos são. A gente olha para o mundo e enxerga nós mesmos. Então, lembrando, a ontologia plana não significa dizer que tudo dá na mesma. É óbvio que existem diferenças entre as instâncias, mas elas estão jogando o mesmo jogo. Não tem ninguém descolado aí, não tem ninguém destacado, superior, seja lá o nome que você der. E aí, dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. Narcisismo, isso. Embora aqui seria um narcisismo, entre aspas, epistêmico, e não como desvio de caráter. Seria na própria construção do conhecimento mesmo, a gente tende a isso. Como eu falei para vocês, durante a pandemia, quantos de vocês fizeram críticas e textos e vídeos e coisas do tipo contra o coronavírus? Ninguém. Eu não conheço ninguém que fez uma carta de repúdio contra o coronavírus. Provavelmente você fez uma carta de repúdio contra Trump, ou contra Bolsonaro, mas não contra o vírus. O que é estranho, porque o vírus matou. Tecnicamente falando, o vírus é a causa da ação. Os outros elementos são efeitos colaterais. Mas o vírus é o culpado. Mas você não vai culpar o vírus. Porque você aprendeu no Ocidente que a natureza não age. E se a natureza não age, ela não pode ser responsabilizada. Bolsonaro pode, não é? Por que Bolsonaro pode? Porque supostamente, ele tinha a possibilidade de fazer diferente do que ele fez. Então ele estava acima das determinações causais e naturais, ele estava acima. Ele tinha uma racionalidade que ele poderia ter usado, mas escolheu não usar. Então, por que eu estou punindo ele? Não é pelo que ele fez, necessariamente. No sentido kantiano, eu estou punindo Bolsonaro pelo mau uso da razão. Ele tinha uma racionalidade e usou errado. E está sendo punido por isso. Meu cachorro não pode ser punido por isso, porque ele não tem racionalidade. Então, meu cachorro ele pode matar 30 e eu não posso chamar meu cachorro de fascista. Inclusive, eu perguntei para a turma uma vez, lá no Cimatec, existe cachorro fascista? Não. Não faz sentido falar um cachorro fascista, ou bolsonarista, ou lulista, ou seja lá o que for. A natureza, no caso do Ocidente, eu quero dizer. Né? Porque no Ocidente, animais não têm agência. E aí, tranquilo? Cadê as críticas, os comentários? Deixa eu ver aqui se alguém postou algum comentário. Tranquilo? Sim, existe uma convergência que algumas pessoas fazem entre ontologia plana e pós-humanismo, mas não são a mesma coisa, embora tenham coisas em comum. Exemplo, o pós-humanismo de Horman tem, obviamente, uma implicação que é a ontologia plana. Beleza. Mas nem todo pós-humanismo tem uma ontologia plana. Vou dar um exemplo. Quando a gente for para a antropologia e a gente for analisar sociedades como os Kuna, os Pueblo, os Arueté, os Runa, vocês vão ver que são sociedades que defendem um pós-humanismo, mas elas não têm uma ontologia plana. Exemplo. O que é que eu quero dizer com que elas têm um pós-humanismo? Significa que no mundo deles, os humanos não são protagonistas, os humanos são ingredientes, né, em um caldeirão muito mais gigantesco, só que existem outras instâncias que assumem o controle da realidade. Deuses, divindades, espíritos, maldições. Então não é uma ontologia plana. Não é uma ontologia planificada, porque existem elementos que valem mais do que outros. Então, lembre, nem todo pós-humanismo é uma ontologia plana, nem sempre. A gente vai ver vários pós-humanismos que não compram a noção de ontologia plana. Normalmente você vai ver a ideia de ontologia plana em filósofos das democracias liberais, filósofos que defendem o pluralismo, a diversidade, a democracia ontológica, o que faz sentido,
mas não é sinônimo de pós-humanismo, certo? Como eu falei para vocês, uma sociedade como os Kuna, eles descentram o humano, mas eles substituem o humano por alguma outra coisa. Eles não deixam o campo planificado. Eles substituem o humano, sei lá, por divindade. E aquela divindade vai ser mais real, mais relevante ontologicamente do que os humanos. Então não tem nada a ver com ontologia plana, nesse caso da antropologia, mas a gente vai ver depois, só para ilustrar. Diga lá, Boni. Sobre a ontologia plana, eu estava lendo Latour, e ele fala sobre a importância de planificar antes de analisar. Não que todos os elementos tenham o mesmo peso, no final das contas, na cadeia. Afinal, a cadeia geralmente é dinâmica, né? Mas talvez seja um bom caminho para a gente começar a analisar as coisas sem antes antropocentrizar, sem começar uma análise com um elemento preponderando diante dos outros. Que, inclusive, lembrando que para Latour, esse princípio não é só ontológico, no sentido da estrutura do mundo, mas é metodológico também, que é um convite para a pesquisa, para o trabalho empírico, um convite para a realidade, para a escuta. Então, vocês vão ver que Latour ele é mais sociológico do que Harman, né? Talvez fique mais claro, muitas vezes, Latour do que o próprio Harman. Mas, pois é. Então, nessa viagem toda, o que é filosofia para Harman? O que é que vocês acham que é filosofia para Harman? Depois dessa viagem toda que a gente fez na semana passada, hoje, qual é a definição de filosofia para Harman? Lembrando que não existe consenso sobre o que é filosofia, em lugar nenhum, mas Harman tem a definição dele. O que é filosofia para Harman? E aí, quem arrisca? Cadê o povo? Eu acho que é uma revisão do saber. Uma revisão do saber. O que mais? Cadê? Eu acho que seria mais voltado a um aspecto de aposta, sabe, Thiago, do que um aspecto de certeza. Isso, por aí mesmo. Então, quando perguntam para Harman o que é filosofia, ele vai pensar em quem? Quem é o filósofo por excelência para ele? Sócrates. Lembram de Sócrates? A maiêutica socrática, Socrática ia lá pela ágora, encheu o saco do povo, perguntando o que é a virtude, o que é a verdade, o que é o belo. Quando você pensa nos diálogos socráticos, Sócrates, no final dos diálogos, definia alguma coisa, chegava a alguma conclusão? Quando ele debatia com Górgias sobre o que é a verdade, ele chegava a uma conclusão com Górgias sobre o que era a verdade? Ele chegava a uma definição? O que é que vocês acham? Existia alguma finalização nos diálogos? Nunca. Nunca. Aí Harman olha para isso e diz, isso é filosofia. Filosofia é o amor pelo conhecimento. É o amor, não é apreensão. É um amor, é um gesto meio distanciado, é um gesto quase contemplativo. Não é de apreensão. Filosofia não é conhecimento. Filosofia é amor ao conhecimento, de algo que parece meio distante, que você só pode vislumbrar. Então, em todo diálogo socrático, você nunca definia nada. Você não tinha uma definição no final, para fechar o diálogo. É por isso que Sócrates, quando foi para o templo de Delfos, ele perguntou, Delfos, quem sou eu? Delfos falou, você é um indivíduo que sabe que nada sabe. Que é a clássica definição filosófica, socrática, eu sei que nada sei. Ou seja, eu sou tão esperto que eu sei que eu não sei. Então, essa definição de filosofia é a definição de Harman. Lembrando, todos os autores desse curso vão defender essa definição? Não. É óbvio que não. Essa é a dele, certo? A filosofia para Harman é isso aqui. Se você perguntar para Latour o que é a filosofia, Latour ele não vai falar de Platão, ele vai falar dos sofistas. O sofista é melhor do que o filósofo, porque o sofista é o cara da retórica, das associações, da performance. Latour vai dar outra definição, que é o contrário de Harman, praticamente. A gente vai ver várias definições aqui, mas a definição de Harman de filosofia
é amor ao conhecimento e não o conhecimento em si. O filósofo não está em busca do conhecimento, ele está em busca de algo, como é que eu posso dizer? Algo indescritível, algo que eu não posso nomear. O processo filosófico é muito mais, como o próprio nome diz, o processo, é o destino, é o processo, não o destino. Como mais ou menos numa viagem que você vai daqui para algum lugar, você vai daqui, sei lá, para Feira de Santana. O objetivo não é chegar em feira, mas é o processo, né? É o caminho. O caminho é mais interessante. Provavelmente você não vai chegar em feira, porque segundo Horman não existe feira. Feira, enquanto objeto real, se distancia de você. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas não importa. O importante é que você continua. Esse processo de amar o conhecimento de algo que você nunca apreende é gostoso para Horman. E isso não pode... E esse gesto de amor só se assemelha a um processo específico cognitivo, que ele diz, e não é a ciência. Existe um único processo de apreensão da realidade que se assemelha à filosofia, que é a arte. A arte é aquilo que a gente tem de mais próximo do que a filosofia é. É aquilo que personifica a filosofia por excelência. O que o artista faz com sua arte é o que o filósofo faz. O artista, em geral, ele não quer simplificar a sua obra com uma definição fechada. Eu lembro de um debate que teve numa época com... agora fugiu da mente, o diretor do Iluminado, Kubrick. Perguntaram para Kubrick sobre o Iluminado, que tinha uma cena, não sei se vocês lembram, de um corredor com duas meninas, fantasmas. Aí perguntaram assim na plateia, Kubrick, o que é aquela cortina? O que é que significa aquela cor daquela cortina naquele momento, naquele local? Ele diz, não sei, diga para mim. Não sei, eu não posso dizer, eu não tenho a mínima ideia. David Lynch, que é um diretor que recentemente morreu, ele odiava quando as pessoas perguntavam para ele o significado dos filmes dele. Ele odiava mesmo, você via na cara dele, não era um desprezo, ele tinha ódio. Porque o objetivo dele não é dar uma definição, não é criar uma teoria, deixa o público decidir. O público fica aí teorizando o que é que aquela pintura significa. Eu como artista não quero isso para mim. Então, para Horman, a arte, ela faz isso. A arte, ela é o que a filosofia é. Ela nunca chega lá. Ela está sempre tangenciando algo meio indireto, que a gente chamou aqui do objeto real. E aí, tranquilo? Críticas, dúvidas? Beleza? Tem uma parte no texto que Diga aí. Eu acho muito coerente. Eu sou artista, né? E admito que em vários momentos da minha vida eu fiz arte para me esconder e eventualmente falar alguma coisa que ninguém iria compreender, verdade verdadeiríssima. E aí tem uma parte no texto que ele fala que o sentido literal de um poema não pode ser determinado, e eu refleti que isso não é sobre poemas, né? Apenas que a verdade é o que se conta, a verdade entre aspas. Já a verdade mesmo é insondável, até para quem cria, até para quem a cria. Então, essa coisa da arte de lançar ao mundo possibilidades de enxergar, de dar sentido, de acessar a humanidade que se sente, é sensacional. Uhum. E ele tenta evitar isso que você chamou, Boni, de literalismo, que não é só uma prática que acontece na arte, acontece em todo lugar, que é essa tendência de reduzir a arte a uma definição clara, uma teoria específica. Exemplo, quando eu olho para Kafka e digo Kafka, ou o processo de Kafka, nada mais é do que o registro do capitalismo tardio. Eu estou literalizando a obra. Isso é um problema para ele. Esse literalismo. Eu não posso literalizar. E eu fiquei impressionado com a dinâmica que a metáfora fornece para isso, inclusive as artes, pensando em artes que não têm palavras, por exemplo, que geram especificamente sensações. Então, existe um caminho muito interessante aí para a gente simbolizar e dar sentido, inclusive dentro da psicologia, que é o lugar onde eu trabalho, né? Muito bom. E eu não sei se vocês perceberam, para quem leu o capítulo, o debate sobre metáfora, que é legal. A metáfora é um recurso estilístico interessante para Horman, porque a metáfora nunca descreve o que o mundo é, só tangencia superficialmente a realidade. Quando eu digo, por exemplo, meu amigo é como um leão,
eu não estou querendo dizer literalmente ele é um leão. Eu estou querendo dizer que existem certas características específicas que são relevantes para o meu campo de experiência, que vale a pena ser descritas. Mas eu não estou dizendo que o leão descreve o que o meu amigo é. É um recurso provisório, específico, conveniente, que simplifica o meu amigo dentro de uma determinada finalidade específica. Por exemplo, talvez eu quero ilustrar que ele é corajoso. Então eu uso a comparação com o leão para deixar claro, naquela circunstância específica, da minha experiência específica, que ele é corajoso. Mas o leão não é uma descrição de uma essência do que meu amigo é. Ele está tangenciando levemente a minha relação com meu amigo. Quando eu digo, o Brasil é como um navio desgovernado. Beleza, eu não estou querendo dizer literalmente, eu não estou querendo dizer que esse recurso de linguagem descreve o que o Brasil é. É uma estratégia simplificadora, claro, mas que é interessante porque lança luz sobre certos aspectos que eu quero realçar. Exemplo, talvez a política do Brasil não está legal, e eu preciso de um recurso estilístico específico para dar um destaque a isso. Então, a metáfora, ela sempre tangencia a realidade, ela nunca descreve nada. É um recurso provisório, contingente, curioso, esteticamente bonito, e é o que ele busca. É isso que a filosofia faz. Ela tem uma estrutura metafórica. Ela nunca diz o que o mundo é. Ela está metaforizando tudo o tempo todo. A impressão que me passa, Tiago, é que ele tenta sair da ideia de síntese, que é a predicação, e desconstruir a síntese no entorno de onde ela veio. Ou seja, a síntese, na verdade, é a construção da metáfora e da metonímia, entendeu? Você vai predicar sobre essa metáfora e sobre essa metonímia, e aí você tem uma síntese. Essa síntese vira a predicação. Ele diz que a predicação reduz. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é o jogo contrário, ou seja, ele parte da síntese e vai olhar o processo, né, de construção dessa síntese a partir de metáfora, porque o mundo todo é metáfora ou metonímia, né? Você pode pensar dessa maneira. E é interessante o argumento dele. Então, diga. Algo que eu achei muito interessante nas experiências dos humanos é, através da metáfora, viver a experiência do palco, que eles chamam, a experiência teatral. A metáfora como uma improbabilidade que faz com que aquele que escuta ou que acessa imaginar, dar sentido àquele objeto que não é óbvio. Sim. Da sua própria forma. Então... É a teatralidade, que ele chama de teatralidade, que é um elemento interessante, que ele vai dizer que toda arte é teatral, porque, primeiro, toda arte precisa de um humano para perceber aquela arte. Existe um jogo performático ali, mas aquela arte nunca se reduz ao humano. Então é curioso, é como se o humano fosse um ingrediente da arte. Então, exemplo, eu não posso imaginar um mundo onde não existe humanos, mas tem arte. Não faz sentido para Horman. Se todos os humanos agora desaparecessem, para Horman não existiria arte. Porque o humano na arte é um componente importante, mas o humano não reduz aquela arte. A relação do humano é puramente teatral, né? Performática, a arte se apresenta para esse humano interpreta aquela arte de uma determinada maneira, essa interpretação é bem-vinda, só que essa interpretação não limita o potencial que a arte tem. É como se o humano fosse um ingrediente necessário, mas não suficiente no jogo artístico. Então, diga, Boy. O Goffman, o Erving Goffman, ele traz um debate sobre uma teoria teatral, mas não com essa dimensão específica da... Esqueci a palavra, tá aqui a palavra, mas não quer sair, mas da teatralidade, da arte, né, do modo de existência da ficção, sem a ficcionalidade, né? E essa ficcionalidade talvez seja a base, talvez seja o que diferencia os seres humanos de outros tipos de seres. Pode. E aí tem esse detalhe mesmo. Embora esse caso da teatralidade, realmente tem sentido o que você falou, Boy. E aí, dúvidas? Só fazendo uma diferença que ele faz, que preciso deixar claro, ele faz uma diferença entre cognição e conhecimento. Cognição é um termo genérico que ele usa, que inclui conhecimento, mas não necessariamente. O que é o conhecimento?
toda forma de literalizar a realidade para ele, como a física, a sociologia, a psicologia, todas são formas de conhecimento. Mas a arte não seria uma forma de conhecimento para ele, seria uma forma de cognição, porque é uma forma que não literaliza o mundo, não simplifica a realidade, coisa que essas outras formas de conhecimento fazem. A filosofia seria uma forma de cognição e não de conhecimento, dentro da definição que ele dá de conhecimento. Então, conhecimento envolve literalizar o mundo, colocar o mundo em palavras compreensivas, predicados bem definidos, sistemas bem elaborados, isso que é conhecimento. A filosofia não. A filosofia aparentemente fugiria disso, a arte aparentemente fugiria disso, e formas de cognição para ele tem um aspecto importante, que na medida em que elas existem, elas dão autonomia para o mundo, certo? Um mundo que resiste a mim, um mundo que tem vida própria, enquanto as formas de conhecimento, ao contrário, às vezes exageram no seu processo de simplificação. O que pode acontecer, segundo ele, com qualquer ciência ou com qualquer ramo filosófico também. Tem ramos filosóficos que podem cair no mesmo problema. Então, só essa diferença que ele faria. A filosofia e a arte são formas de cognição, e ciência e por aí vai seriam formas de conhecimento. A pergunta é em que medida, de fato, faz sentido essa distinção. Mas ele levanta e estabelece isso como ponto de partida. Lembram que eu falei para vocês que as ciências humanas têm uma tendência à arrogância? Pois é, a gente tem. E aí, para dar um exemplo, eu queria que vocês imaginassem o seguinte cenário. 3 figuras entram numa galeria de arte para ver o Guernica de Picasso, né, sobre aquele quadro clássico sobre a Guerra Espanhola. O primeiro é um químico, o segundo um físico e um terceiro pode ser um filósofo ou sociólogo. Imagine um químico entrando na galeria, olhando para a obra e dizendo: essa obra, Guernica, nada mais é do que um conjunto de pigmentos de fórmulas químicas. Esse é o primeiro cenário. Beleza. Agora vem um físico. O físico entra na mesma galeria, olha para a mesma obra e diz: não tem nada a ver. Não tem nada a ver com fórmula química. O que de fato essa obra de arte é um conjunto de átomos e quarks se relacionando em um plano físico. Isso é o físico. Agora vem um filósofo e sociólogo e olham para a obra e diz: essa obra nada mais é do que relações de classe dentro de um capitalismo tardio. Pergunta: dentro desse cenário, qual é a opção provável que poderia acontecer? Qual dos 3 provavelmente chegaria nessa simplificação do objeto artístico dentro do seu próprio campo profissional? Quem é que teria uma tendência à simplificação dos 3? O químico, reduzindo tudo à química, o físico, reduzindo tudo à física, ou o sociólogo ou filósofo, reduzindo tudo à filosofia e à sociologia? Quem é que mais teria a probabilidade de reduzir tudo ao seu próprio campo profissional? Quem? Você já viu um químico dizer: olha, essa obra de arte nada mais é do que um bando de pigmentos e cores não, de pigmentos e fórmulas químicas Não, é estranho. Um físico também não. Ou seja, a tendência de simplificação do campo das humanas é muito maior do que na física e na química. Isso é uma crítica, não é de Horman, não, é minha. Porque para Horman, o físico simplifica tanto quanto qualquer outro. Eu discordo de Horman. Eu acho que o físico de verdade, não o filósofo da física, o físico de verdade, ele sabe que ele tem um campo de pesquisa limitado. Ele sabe que ele não pode explicar tudo. Um físico dificilmente invalidaria o conhecimento do botânico. Dificilmente chamaria o botânico de idiota, o geólogo de idiota. O físico, ele sabe que ele tem um campo de pesquisa, ele tem um objeto de pesquisa, ele tem um limite até onde ele pode conhecer. O indivíduo de humanas, muitas vezes, é o único que não tem essa limitação. Eu posso ter um sociólogo que explica tudo, a religião, explica o que as outras ciências são, o que a arte é, não existe limite. E a gente tem uma tendência a isso no campo das humanidades. Parênteses, isso não é uma crítica de Horman, isso é uma crítica minha. Eu acredito que boa parte do que Horman chama de subminação e supraminação não tem a ver com física, química, nem nada disso. É uma crítica das humanas. A minha leitura de Horman é que a crítica que ele faz é uma crítica das humanas, e não a crítica da física e da química. Eu não conheço nenhum físico de verdade
que diria que o mundo é reduzido a átomos ou algo do tipo. Normalmente, físicos, eles sabem o limite compreensivo que eles têm uma pesquisa para fazer. Eles sabem que eles podem ir até um determinado lugar. Um biólogo também, um botânico, eles sabem o que eles podem conhecer. As humanas são as únicas que não têm limite nenhum e que podem sair do controle com facilidade. Lembrando que essa falta de limite das humanas, que a gente chamaria aqui de falta de paradigma, é algo legal, porque é super criativo, permite que a gente debata, crie possibilidades, mas também é arriscado. O risco é reduzir o mundo inteiro à nossa definição. Certo? A gente corre um risco que um engenheiro não correria, por exemplo. O engenheiro, ele sabe até onde ele pode ir. Ele sabe, quando ele faz uma ponte, o conhecimento que ele tem e o que é que ele pode ou não fazer. Ele sabe o alcance da ponte, o peso da ponte, até onde a ponte pode ir. Ele sabe, dentro do campo profissional dele, os limites compreensivos do seu campo de ação. Eu diria que a sociologia e a filosofia não. A gente pode perder o controle. Quando eu digo a gente, estou falando eu também. A gente pode perder o controle facilmente. Sem querer, numa simples postagem inocente do Facebook ou no Instagram, a gente pode simplificar o universo inteiro. Em uma simples postagem inocente, a gente faz tranquilo, sem nenhum problema. E diferente do físico e do químico, que quando fala algo idiota, alguém reclama, a nossa área não tem ninguém para reclamar. Se eu sou um sociólogo e falo algo idiota, ou exagerado, ou estranho, ou faço conexões que não fazem sentido nenhum, quem é que vai dizer para mim que eu estou errado? Quem é a autoridade nas ciências humanas que vai dizer, olha, Tiago, você não descreve os fatos? A gente nem acredita em fato, na verdade. Então, assim, então quem é que vai dizer para mim? Quem é que vai dizer para mim que eu estou errado? O engenheiro não. Se o engenheiro faz um cálculo errado, ele vai ser punido. O professor vai dizer, olha, você está sendo idiota. Tem aqui 2 mais 2, você colocou 5. Você é burro. Corrija. Aí, mas imagine que um sociólogo diz, o mundo, na verdade, é um produto de relações de linguagem. E não existe nada mais do que um jogo performático de significantes. Beleza, isso é bonito, mas não significa nada. Então, nesse caso, né, quem é que vai chegar para mim e dizer, você exagerou, Tiago, pare com isso, menos. Porque você gosta aí de Foucault, mas não esqueça que existem átomos no mundo, de que existem placas tectônicas. Não tem ninguém que vai falar isso para mim. Então, na minha opinião, boa parte das críticas que Horner faz, a subminação e a supraminação, não envolve a física, como ele acredita, muitas vezes, envolve as ciências humanas. Porque a física que ele critica no livro não é a física do físico, é a física do filósofo da física, que é diferente. Não é a mesma coisa. E aí o problema é muito mais do filósofo do que do físico. Né? Em geral, as ciências duras são mais, a gente vai ver com Latour isso, elas têm muito mais humildade do que as humanas. As humanas têm uma tendência a exagerar mesmo. A chegar para o evangélico que vai para a igreja e dizer, olha, você é um alienado. Você vai para a igreja, mas você é um alienado, você não consegue ver que toda essa realidade que você vive nada mais é do que um resultado de estruturas ideológicas. E você não vê porque você é burro. A gente diz da sociologia. Mas é um nível de pretensão que é perigoso, porque a gente invade outras áreas, a gente invade a religião, a gente invade a arte, a gente invade outras ciências, a gente diz o que eles são, a gente diz o que eles fazem, né? E eles não sabem, aparentemente, eles não saberiam o que eles fazem, mas a gente sabe o que de fato está nos bastidores da área deles. Então, essa pretensão é problemática. Dúvidas? Tranquilo? Críticas? Olha essa passagem aqui de Horman. Ele vai dizer, como todas as disciplinas na lista, filosofia tem um grande valor cognitivo, embora não seja uma forma de conhecimento. Observe que a distinção que ele faz entre cognição e conhecimento. Filosofia tem um valor cognitivo, mas não é uma forma de conhecimento. Porque, para ele, conhecimento literaliza, simplifica e reduz a complexidade do mundo. E a filosofia não faz isso.
segundo ele. Tiago, mas veja só, a cognição não seria o processamento do conhecimento? Pois é, isso, eu concordo. Eu concordo com você. Inclusive, se você for na psicologia, essa distinção aqui não faria muito sentido para um psicólogo, né? Cognição, conhecimento, talvez fossem sinônimos, mas ele faz essa distinção, ele quer marcar uma fronteira entre o tipo de conhecimento que a filosofia oferece e o tipo de conhecimento que a ciência, né, e outras áreas oferecem. Tiago, mas essa frase daí, ela faz todo sentido, mas ela corre o risco de ser lida de uma forma equivocada, inclusive confirmando a teoria do Harman. Porque o que ele está falando aí é a partir da filosofia, a partir da perspectiva que ele traz de não ter uma definição do objeto, do conhecimento, né, e trazendo a sugestão de que a filosofia seria uma disciplina de amor. Né? Então, essa frase faz todo sentido, mas ela pode ser mal interpretada caso não se entenda de onde vem a sugestão dele. Que seria com certeza uma antítese do que ele sugere. Então... você tem razão. É o problema, na verdade, com toda a área não paradigmática. Assim, como a filosofia não tem um paradigma, todo o substrato linguístico, digamos, de fundo que ele usa aqui, ou de significado mesmo, não é compartilhado pela maioria. Ele cria palavras novas, cria definições para palavras diferentes. Filósofo tem essa mania. Quem não é da filosofia não entende, né? Mas fique entendendo agora, porque na filosofia é meio caótico mesmo. Então, observe nesse caso aqui, ele usa uma definição de conhecimento que não é uma definição da maioria. Ele usa uma definição dele, a partir da estrutura metafísica que ele estabelece. A noção de objeto, a mesma coisa. E filosofia é isso mesmo, né? O cara lá usa a definição de mente, que é outra coisa. Lembram de Latour? Latour usa o conceito de tradução para falar da relação entre objetos. Ele vai dizer que objetos se traduzem. Se eu uso a palavra tradução no senso comum, não faz sentido nenhum o que Latour está falando. Então, filósofos fazem isso mesmo, né? É estranho, é confuso, mas é legal. Deixa eu adiantar aqui. Filosofia, ok. Vamos para o capítulo 2 mesmo, que é sobre estética. Lembrando que a arte para Latour, ou a arte para Harman, é equivalente à filosofia. As duas têm uma sintonia muito parecida, porque a arte não apreende o que o mundo é, a filosofia também não apreende o que o mundo é, as duas só tangenciam as circunstâncias. É como se o que a filosofia e a arte oferecem é apenas um aroma distante de uma realidade que está pulsando lá fora. Eu sugeri para vocês lerem O Chamado de Cthulhu, que é uma obra que Harman ele adora e que representa, segundo ele, a ontologia orientada a objeto. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa história. É uma história de terror, mas é um terror diferente. Eu quero que vocês lembrem agora todos os filmes de terror que vocês já assistiram na vida. O que é que eles têm em comum? Não importa se o objeto monstruoso do filme era um fantasma, um zumbi, um lobisomem, não importa. O que é que eles têm em comum? Todo filme de terror tem o que em comum? Quem arrisca aí? Suspense, uma sensação de que algo vai acontecer, uma expectativa. Quase lá. E quase lá. E aí? Estranheza. Imagine o cenário. Um filme como... Deixa eu ver um filme de terror aqui. Já tem tempo que eu não assisto um filme de terror. Deixa eu ver aqui. Sei lá, imagine um filme de terror com fantasmas. Faz sentido ter um filme de terror onde eu tenho um fantasma dentro de uma casa onde não tem ninguém? Só tem um fantasma ali. Não tem ninguém mais. Só o fantasma. Existe filme assim? Interessante você tá falando isso. Eu sugiro pensar no Chuck, por exemplo. Sim. O Chuck sempre tem alguém para renascer ele. Isso. Tipo, taca a bomba atômica, mata ele, taca ele no ácido, aí alguém vai lá, compra o boneco, dá pra criança. Sempre tem alguém para renascer aquele danado. Isso. E vocês, parênteses, vocês viram, acho que é o Chuck 2 ou 3, onde ele tem um filho,
que o filho dele, acho que é não binário. Foi, enfim, Filho do foi... Chuck, a noiva do Chuck. A noiva do Chuck. Sim, é curioso. Agora observe, pense no caso do Chuck ou num filme de terror, um lobisomem. Em geral, eu preciso do quê num filme de terror? Humanos. Um fantasma, ele existe para amedrontar humanos. O monstro existe para amedrontar humanos. O filme Tubarão, da década de 70, ele é aterrorizante porque o monstro tubarão vem das profundezas do oceano para atacar humanos. Por que o chamado de Cthulhu para Horman é diferente? Porque Cthulhu é um monstro tão poderoso, tão ancestral, que ele não se importa com os humanos. O Cthulhu, ele é indiferente à realidade humana, completamente diferente. Cthulhu, ele pode destruir uma cidade inteira e nem perceber. Ele não existe para os humanos, como normalmente um filme de terror, uma história de terror seria. Ele não existe, ele não está lá para amedrontar ninguém. Ele é uma criatura ancestral e poderosa que existe independente de qualquer apreensão humana e de qualquer tipo de percepção humana. Ele não quer assustar ninguém, ele nem percebe os humanos, de tão insignificante que os humanos são. Certo? É claro que na história existem humanos que reverenciam Cthulhu, tem um tipo de ritual de religião que busca fazer um ritual em torno dele, mas Cthulhu, enquanto uma existência monstruosa, ele não está lá para ninguém. Ele não existe para preencher a realidade nada. Inclusive, na própria descrição de Lovecraft, que é um escritor da década de 20 do século passado, na própria descrição de Cthulhu é curioso, porque Cthulhu não consegue ser descrito por Lovecraft. Tem várias passagens da história que ele diz que ele não consegue, que não consegue aprender, que não consegue descrever, e que toda vez que o humano conseguiu vislumbrar Cthulhu, ficou louco. Na história é assim, quando você vê Cthulhu, você fica louco. Sua capacidade cognitiva não consegue captar. É uma coisa para além de qualquer tipo de registro temporal e espacial. É claro que se você rastreia a representação visual de Cthulhu, lembrando que a história original não tem representação visual de nada, mas se você vai nas adaptações de filme, na adaptação de jogo, em geral as pessoas tentam representar Cthulhu de alguma maneira, de uma forma mais palpável. Só que na história é mais complexo do que isso. Parece uma coisa que não é bem uma coisa, é quase como uma força da natureza, que tem determinadas características, mas você não consegue nomear. Então, isso para Horman é bem representativo do que ele está chamando de arte. A arte tem essas características. Eu não consigo nunca chegar ao ponto. Eu nunca consigo chegar lá, ainda que eu tente. Da mesma maneira, quando eu tento captar Cthulhu, o máximo que fica para mim é uma loucura imediata. Aquilo transborda minha capacidade de compreensão, interpretação ou representação. E aí é que está o ponto da história, que ele gosta muito. Certo? Se vocês puderem, em algum momento, deem uma lida, que é bem curto, 20 páginas, 22, é bem simples, bem tranquilo, e bem diferente do que você está acostumado. Quem está acostumado a assistir filme de terror vai ver logo de cara uma coisa meio estranha, né? Porque Cthulhu, ele não é um monstro como é o alienígena da década de 70, né? Ou o tubarão da década de 70, não é a mesma coisa. Não são monstros que existem para os humanos, é um monstro completamente fora de qualquer tipo de registro compreensível. O que é interessante de ler. É como se Lovecraft tivesse usando uma forma de escrita que invalida a própria escrita. Ele nunca chega lá, e ele reconhece isso. Quando você pega uma obra como como é o nome? De Borges, né? De Borges sobre o Aleph. Né? Borges, o argentino, o escritor argentino, ele tem uma história chamada o Aleph. O Aleph é um quarto especial dentro da casa dele, né, que tem uma capacidade incrível de, quando você entra nesse Aleph, você consegue ver tudo simultaneamente. Todas as coisas no tempo e no espaço. Tudo que já existiu, tudo que existe, tudo que vai existir. Quando o personagem chega nesse Aleph, o próprio escritor diz, aqui eu não consigo definir. Aí já está além de mim. É impossível. E você observa na história do Aleph o desespero de Borges de descrever o que não pode ser descrito.
um tipo de percepção que desafia o próprio, não é nem o leitor, é o próprio escritor. O escritor é desafiado, porque ele quer falar de alguma coisa que está além das 3 dimensões. Isso não faz sentido, porque eu só tenho 3 dimensões para nomear. O que seria um mundo com 4, 5, 7 ou 9 dimensões? Não tenho a mínima ideia, certo? O que resta é o silêncio. Quando a literatura não chega, o que resta é o silêncio, né? O silêncio diante de uma realidade que me escapa completamente. Dúvidas? Tranquilo? Críticas? Comentários? Cadê o povo silencioso? Então, se por... Como é que é a última frase aí? Só... Quando o silêncio... Essa tá muito boa. Você acredita que eu não lembro? Nossa, mas essa foi muito... Mas depois a gente vai ver na gravação. Quando a literatura se cala, só resta o silêncio. Alguma coisa... e aí você tem essa obra que ele gosta muito. Tem essa obra, tem uma outra que se chama Cores Fora do Espaço, que é também uma historinha curta, de 18 páginas, 19, que é bem legal, que teve uma adaptação para o cinema, né, com Nicolas Cage. Então, Nicolas Cage fez um filme, né, bem Lovecraftiano, que é bem legal. Eu não assisti, não, estou tentando achar, só vi o trailer, que eu nem sabia que tinha uma adaptação para o cinema dessa história de Lovecraft. Só que essa história das cores fora do espaço é diferente, não tem a ver com Cthulhu, tem a ver com uma cor estranha que invade uma cidade, e aí essa cor estranha começa a contaminar o solo, as pessoas começam a agir de maneira diferente. Só que o estranho é que, no final da história, a gente não sabe de nada, não tem um desfecho, não aparece um monstro querendo pegar ninguém. É bem diferente do tradicional. É uma narrativa que é estranha, é bem diferente, que desafia mesmo o leitor. Então é o seguinte, para Horman, a estética, a arte é a primeira filosofia. É como se fosse o substrato da filosofia. O que o artista faz é o que o filósofo faz. A comparação entre arte e filosofia é uma coisa muito comum entre filósofos. Exemplo, acho que Gabriel falou de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze é um filósofo que também compara arte com filosofia. Heidegger também. Só que lembrando que a comparação de Horman com a filosofia é diferente, né? Gilles Deleuze dá uma outra definição, Latour dá uma outra definição, só que o ponto de Horman é a arte é como a filosofia, porque a arte nunca chega ao ponto, ela nunca tem uma pretensão de literalizar nada, de simplificar nada, de reduzir nada a coisa nenhuma. A arte é sempre um convite ao mundo, à complexidade da realidade, ao transbordamento do mundo, um convite a um mergulho nas circunstâncias. Coisa que a ciência, normalmente, para ele não faz. A ciência simplifica, torna o mundo, às vezes, muito entediante, muito chato, muito previsível. Quando eu digo ciência, eu estou falando da sociologia também, porque a sociologia é chata. Eu sou chato, minha área é chata. Eu lembro que na graduação era mais chato ainda, porque o pessoal chamava assim, Tiago, vamos ali assistir Os Vingadores. Qual é a resposta típica de um sociólogo quando alguém te chama para assistir um filme da Marvel? Você vai dizer o quê? Você é um alienado. Você é um alienado que não entende o verdadeiro motivo da realidade ser o que ela é. Você acha que vai assistir o filme porque quer, mas na verdade é a Coca-Cola que está te dominando. Então, no fundo, é o nosso raciocínio. Observe que isso para Horman é entediante, porque você perde a chance, não para Horman, para Latour, na verdade, você perde a chance de ir para o mundo. Quer dizer, tem um grupo de amigos te chamando para assistir o filme, para tomar uma cervejinha no final de semana, e você está enchendo o saco de todo mundo, dizendo que o filme é só uma representação do capitalismo tardio. Isso não é legal. Você vai perder a chance de fazer amigos, por exemplo, porque o povo só quer assistir o filme, não quer nada mais. Só assista o filme e vá para o mundo. Então, o problema, muitas vezes, desses processos de simplificação é que você perde a complexidade da realidade. E a arte, ela pede um certo gesto de humildade da nossa parte, de um certo silenciamento provisório, de escuta. Então, quando eu vou para uma galeria, eu preciso, pelo menos momentaneamente, me desligar e estar ali com a obra, observando, antes de qualquer interpretação. Eu tenho que estar ali no momento,
antes de teorizar sobre qualquer coisa. Aprecie a obra, deixe que a obra se apresente em como ela é. Então, a arte, ela convida os indivíduos a participar mesmo, a invadir um mundo que tem autonomia. Um mundo que merece ser visto, merece ser compreendido, um mundo que não está lá para mim. Então, da próxima vez que alguém te chamar para assistir um filme da Marvel, vá, né? Vá no final de semana, né? Assista. Qual é o próximo filme da Marvel que vai lançar? Não lembro. Só sei que vai ser o filme da DC, vai ter o Super-Homem. Dia 11 de julho vai lançar Super-Homem, a versão de James Gunn, o novo diretor da DC. Então vá, quando alguém te chamar, diga assim, eu vou assistir o filme de James Gunn. Aí você diz, mas eu posso interpretar o filme de James Gunn? Pode. Depois que você chegar em casa, estiver no seu computador, abstraído, você interpreta. Você coloca o filme dentro de um sistema teórico conveniente para você. Mas quando você estiver lá assistindo, só tome seu milkshake e coma a sua pipoca. E seja feliz. Tá? Seria o conselho de Horn. Só vá assistir. Américo não gosta, não, da DC, da Marvel. E aí, dúvidas? Mas pode ser qualquer outra coisa. Se chamar, vá. Qualquer um. Se alguém te chamar no meio da rua, bora ali, vá. Vá. Não importa quem seja. Vá experimentar o mundo. Certo? Vá ver o que o mundo é. Esse é o conselho de Horman. Se alguém estranho na rua te chamar, bora ali, vá. Vá ver o que é. Pode ser uma coisa legal. Pode ser uma coisa diferente, uma experiência nova. Né? Vai experimentar o mundo. Então, resumindo, a arte é um convite para a realidade. É como se Horman estivesse falando que a arte é mais real do que a própria realidade. Porque a realidade lá fora, ela é simplificada o tempo todo por mim na vida cotidiana. A arte não. A arte me coloca para ir além. Graças à arte eu consigo ver o mundo como sendo mais do que ele se aparenta para mim. Então, na vida cotidiana, quem sou eu? Eu tenho um conjunto limitado de papéis. Eu sou o professor, eu sou o marido, eu reajo de uma determinada maneira, eu tenho um certo padrão de comportamento, mas na arte não. Exemplo, eu já fiz apresentação de teatro, e naquele momento da apresentação, eu fiz um papel de um prefeito. Naquele momento não era eu, era um prefeito. Eu tinha que andar de uma forma diferente, eu tinha que ser de algo diferente, eu tinha que criar um campo de possibilidades que não estava disponível na vida cotidiana. Eu não ajo assim na vida cotidiana. Eu não sou um prefeito. Eu não falo daquela maneira. Eu não sou assim. Então, a arte me permite ser mais do que de fato eu era. É como se a arte fosse mais real do que a própria realidade. Ela existe como potencialidade mais do que o mundo de fato é. O mundo cotidiano, das interpretações, das percepções, das expectativas, para Horman, é um mundo entediante, previsível. Você já sabe o que esperar. Eu já vejo aquela pessoa o tempo todo do meu lado, o tempo todo. Ela já reage como sempre foi. É raro ter alguma novidade no cotidiano, é muito raro. Na arte, não. Na arte, eu posso viajar para outro planeta, para outro momento histórico, para debaixo da água, eu posso experimentar objetos falantes, animais e cores e cheiros, eu posso experimentar tudo. A arte permite algo que na vida cotidiana não permite. É por isso que ele vai dizer que a estética é a primeira filosofia. A base da filosofia não é a ética, não é nem a ontologia. A base mesmo é a estética. A base do fazer filosófico. E aí? Tranquilo? Cadê o povo calado? Concordo em número e grau. E a experiência da arte e de assistir e fazer arte, de certa forma, é uma experiência de dentro, né? Assistir a um show, por exemplo, é uma experiência que exige que você pare para prestar atenção em coisas e, eventualmente, prestar atenção no que você está pensando. Então, eu entendo, eu gosto um pouquinho de Heidegger, eu entendo que o que existe em qualquer circunstância antes no ser humano é o pensar. E muitas vezes o corpo está dando para a gente dicas sobre o que está acontecendo com o corpo. Inclusive, em processos terapêuticos, às vezes eu peço para o cliente do nada, me diga, é a primeira música que vem na sua cabeça. E vou abrir a música para ver o que tem dentro da música, e muitas vezes tem coisas que fazem sentido ali. Né? Porque existe alguma coisa que está acontecendo nos corpos antes da gente tomar consciência, da gente sinalizar o que é. Então, a experiência artística
até muito mais do que a experiência cultural, do que ir para um samba, por exemplo, exige que a gente fique em contato com a gente, com o que a gente... Eu fui num show, tô falando bacana, mas eu fui num show do Paul McCartney aqui no Brasil, aqui na Bahia que teve, e aquilo ali foi para mim foi uma epifania, porque aconteceram coisas nas imagens que estavam acontecendo que não necessariamente tinham a ver com o enredo do show, mas geraram em mim reflexões sobre o que estava acontecendo no mundo e em mim. Né? Então, certamente, a todas as pessoas que estavam experimentando aquela experiência, certamente tiveram outras experiências que geraram alguns sentidos e que certamente ajudaram elas a se apropriarem de si mesmas. Então, a arte é um excelente caminho para a gente se encontrar. Tiago. E aí? Diga aí, Vitor. Especialmente isso que o Boni falou aí me interessa muito. Inclusive, tema central do que eu tenho pesquisado para o doutorado, que partiu de um show do AC/DC que eu vi da Argentina. Porque algo de sincrônico, né, visivelmente, salta aos olhos. Isso que o Boni falou aí, né? É algo que, assim, você tem outros tipos de experiência lá vivendo, Thiago, num show, num lugar desse. E aí, não sei se pro Harman seria uma terceira coisa que tá ali, um terceiro objeto que surge a partir dessa experiência. Até trago essa pergunta que eu ia deixar mais para frente, mas já que chegou o tema agora, será que seria que você falou, tá, consciência como um objeto, né? Porque aquela canção ali, Highway to Hell, lá que o AC/DC toca, por exemplo, na Argentina, que eles falaram que foi o maior concerto deles de todos os tempos. Depois eu até veja, não sei se você gosta, mas veja lá para você ver o nível de catarse que os argentinos fazem. Coloca lá no grupo, depois se achar. É uma catarse muito grande, absurda. Então, será que uma terceira coisa não surgiu dali? Assim, no sentido de consciência, de que está sendo experienciado, é isso, sabe? É uma indagação. Por que você falou da consciência enquanto objeto? Aí eu fico me perguntando, será que uma terceira consciência coletiva ali também não... Não, sim. Porque o grupo, enquanto grupo, ele é um objeto, ele pode ser interpretado como objeto para Harman. A cidade de Salvador seria um objeto. Então, a cidade de Salvador não é só um conjunto aleatório de indivíduos. A cidade tem autonomia, ela tem uma identidade. Não é à toa que eu posso tirar aleatoriamente 100 pessoas de Salvador agora e a cidade vai continuar sendo o que ela é. Eu posso tirar 1000 pessoas de Salvador e Salvador vai continuar sendo o que ela é. Eu posso tirar 10.000 e vai continuar sendo o que ela é. Então, tem alguma identidade que vai além do conjunto de elementos. Então, em um show, o grupo ele pode ser uma propriedade emergente, como diria Harman, né, com características próprias. Inclusive, os indivíduos em grupo podem se comportar de maneiras que não se comportariam individualmente. Harman diria, tudo bem, faz sentido. Porque o grupo é um objeto. Ele se torna um objeto no show. E que, da mesma maneira, não pode ser compreendido, assim, ele transborda, ele vai além das interpretações individuais, enfim. Mas é por aí mesmo. Faz sentido. Eu trouxe para vocês aqui uma passagem, rapidamente, de um texto, né, Cores Vindas do Espaço, de Lovecraft, e é uma passagem interessante, que ele diz o seguinte, isso não era fruto, se referindo a essa cor estranha que veio do espaço e que se apoderou daquela comunidade. Ele diz, isso não foi fruto de tais mundos e sóis como brilham nos telescópios e pratos fotográficos de nossos observatórios. Isso não era o fôlego dos céus, cujos movimentos e dimensões nossos astrônomos mediam ou julgavam muito vasto para medir. Era apenas uma cor vinda do espaço, um mensageiro amedrontador, assustador, de reinos disformes, de um infinito que vai além da natureza que nós conhecemos, de reinos cuja mera existência the brain, impacta o cérebro, atordoa o cérebro e nos torna completamente anestesiados
com o campo cósmico escuro aberto diante dos nossos olhos. Ou seja, ele está descrevendo aqui algo que não pode ser nomeado, né, de uma coisa estranha que veio do espaço. E é interessante que na primeira página desse conto específico, ele não consegue nomear que tipo de cor é aquela. Não existe uma cor no mundo que define aquela cor estranha que está acontecendo. Inclusive, é por isso que curioso saber, foi curioso para mim saber que tem um filme sobre isso. Tem um filme muito bem avaliado. Porque como é que você vai colocar num filme uma cor que o próprio autor disse que não pode ser nomeada? Que cor é essa? Foi uma coisa meio estranha. Eu achei que foi legal. Pelo trailer, eu achei que foi uma saída interessante, porque é como se fosse uma cor tridimensional. Uma coisa meio estranha. Tô tentando atrás tô atrás desse filme já tem um tempo. Um dia eu vou descobrir onde baixar. Sim, e aí ele fala, entrando nesse campo de arte, já marchando por fim, que a piada, a metáfora e a ameaça são elementos perfeitos que descrevem o que ele está chamando a atenção aqui. Porque a piada e a metáfora e a ameaça, para que elas funcionem, elas precisam ser indiretas. Eu nunca posso descrever literalmente nada, porque senão elas perdem eficácia, beleza e impacto. Exemplo, uma piada. Você não pode explicar uma piada, senão ela perde a graça. Ela tem que ter alguma coisa meio vaga no ar para que ela funcione. E aí, qual é a piada que Harman vai contar na página 64? Quantos surrealistas são necessários para trocar uma lâmpada? Quantos? Peixe. Peixe. Aí você diz, mas isso é estranho. Como assim? Imagine uma criança perguntando, mas pai, eu não entendo. Como assim peixe? Peixe é uma palavra tão aleatória? Aí o pai vai falar, não, meu filho, mas surrealistas normalmente são indivíduos que colocam objetos inesperados em suas obras, então a resposta peixe faz todo sentido aqui. Se você conta para a criança isso, perde a graça. Para que a piada funcione, tem que ter esse tom meio indefinido no ar. Você não pode literalizar a piada. Você não pode teorizar a piada, porque senão não é piada. Aí Harman vai dizer, isso aqui é o que eu quero, isso é o que a arte faz. A metáfora, como vocês viram, também é a mesma coisa. Quando eu digo João é um leão, eu não estou querendo dizer literalmente ele é um leão, eu não estou querendo dizer que a minha palavra descreve o que João é. É uma simplificação provisória, certo? E por aí vai. Ameaça, a mesma coisa. Né? Então, um exemplo disso que ele dá é do Poderoso Chefão, se eu não me engano, na década de 80, que tem um personagem principal que diz, eu vou fazer uma ameaça eu vou fazer uma proposta que você não pode recusar. É o que o personagem principal do Poderoso Chefão diz. Observe que é algo vago, é uma ameaça vaga, só que ao mesmo tempo impactante. É impactante porque é vaga. O personagem não vai dizer, o que eu na verdade estou querendo dizer é, eu vou cortar a cabeça do seu cavalo preferido e colocar na sua cama, porque é isso que aconteceu. E se ele fala assim, perde a graça. Ele tem que dizer, eu vou fazer uma proposta que você não vai recusar. Pronto, isso é impactante para Harman, né? Cria um tom meio indefinido. Tem a pretensão, o literalismo, deixa eu adiantar aqui, se tem mais alguma coisa. Aqui. Deixa eu ver. Sim, ele vai falar também do corpo nu. Ele vai dizer, por exemplo, é completamente reconhecível que um corpo que praticamente está pelado é mais erótico do que um corpo que está completamente pelado. Né? Como é por isso que as indústrias de lingerie ganham uma fortuna, porque no final das contas, o corpo coberto ele é muito mais sedutor do que um corpo completamente despido. Né? Ele cria muito mais possibilidades, interpretações, e seduções e desejos do que um corpo que está completamente despido. E aí é para reforçar mais ainda que uma linguagem que não chega ao ponto é muitas vezes uma linguagem mais eficaz, uma linguagem muito mais criativa, mais eficiente, diferente muitas vezes de uma linguagem científica que tenta literalizar a coisa toda. E para finalizar, eu lembro que eu joguei um artigo meu para uns pareceristas, e aí tinha uma passagem mais ou menos o seguinte, que eu dizia, de uma forma bem metafórica, estou inventando aqui mais ou menos,
o mundo é como um fluxo de água que impacta os indivíduos. O pessoal do parecer pegou essa frase minha e tentou literalizar isso, transformar isso de uma maneira mais científica, direta e explícita. Para Horman, isso é um problema. É um problema porque você não pode literalizar muitas vezes o que a gente faz. Às vezes você tem trabalhos, né, estilísticos e literários que precisam ser indiretos. Eu não vou usar uma palavra, exemplo, eu gosto de usar termos que têm cheiro, eu gosto de falar às vezes que, sei lá, né, a palavra tem cheiro. Mas isso é idiota. Porque não é literal. Não faz sentido palavras terem cheiro, é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ter um tipo de significado estilístico naquele momento. Mas é óbvio que palavras não cheiram. Mas elas podem despertar em algum momento a algum tipo de efeito específico no indivíduo, né? Enfim, resumindo, é isso. Dúvidas, comentários? Tinha mais coisas para falar, mas foi só um aperitivo básico. Eu não lembro qual vai ser o próximo autor. Eu acho que é Levi Bryant, não lembro agora. Mas se tiverem qualquer sugestão, dúvida, joguem lá no grupo. Sério mesmo, né? Se tiverem qualquer coisa, comentários ou vídeos, a gente trocar ideia. E aí, tranquilo? Beleza? Gostei. Pronto. Valeu. Então, ótima semana para vocês. Valeu. Até semana que vem. Qualquer coisa, tô pelo Zap. Até semana que vem, gente. Falou. Tchau, tchau. Tchau.